Meu nome é Bruno Daminelli, eu sou professor do IEL. Eu queria primeiro agradecer o convite de participar dessa feira. Eu acho que é super importante, né, para a gente falar para os alunos do segundo grau aí que estão querendo ingressar na universidade, começar a demonstrar um pouco o que a gente faz na universidade, o que se aprende, com o que você pode trabalhar, principalmente no campo que a gente trabalha, que é da arquitetura e urbanismo aí. Eu vou fazer uma apresentação aqui falando um pouco da minha história de formação e depois da minha atuação profissional até hoje, né, trabalhando em pesquisas relacionadas à parte de tecnologia, e vou até contribuir um pouco com essa discussão que eu já vi um pouco aqui no chat ali, falando um pouco de como que entra a área de exatas aí no curso de arquitetura. Ele não entra, talvez, de uma forma pura, como a física ou como a química, mas a gente tem muitas coisas que a gente trabalha dentro da tecnologia que entram, por exemplo, parte químicas aí, de componentes de construção, de materiais de construção aí. Eu vou mostrar para vocês como isso acaba sendo importante quando você vai aplicar isso na prática, né? Então, se vocês podem ir escrevendo o chat aqui, eu acho que eu estou conseguindo acompanhar, se alguém quiser ir pensando em alguma coisa durante aí. Bom, eu, eu me formei na FAO da USP, lá aqui em São Paulo, e durante toda a minha formação como arquiteto aqui, no curso de arquitetura, eu sempre tive todas as aulas de tecnologia, de história, todas contribuíram muito para a minha formação, mas eu sempre fiquei com algumas questões aqui na minha cabeça durante todo o curso, porque eu sempre me perguntei o que a gente faz em relação à parte de tecnologia na arquitetura. Por quê? Porque a gente vê muitas coisas sendo feitas, lógico que a gente tem uma abordagem, a arquitetura, inclusive, é um campo muito amplo, a gente tem que ter uma abordagem humanista e uma abordagem relacionada ao projeto de se fazer ambientes melhores, ambientes mais habitáveis e de melhor qualidade para o ambiente, mas a gente também tem, relacionado a isso, uma grande questão relacionada ao uso dos componentes aí, dos componentes, dos materiais e de matérias-primas. Eu deixo essa foto aqui por um tempo enquanto eu estou explicando, justamente para vocês já irem se conscientizando onde é que vocês estão entrando. O campo é o campo que utiliza mais recursos naturais do mundo, em todos os países. Simplesmente porque a gente tem casas aí e elas utilizam muitas parcelas de material e peso, né, também. Então, eu me formei na FAO, durante todo o curso eu sempre fui pensando nessa parte técnica, sempre tive essa inquietude, até me levar ao meu TGI, na época, que foi a realização de blocos reciclados para utilização em casas, de habitação social aí. E aí eu fiz esse TGI nessa área já de tecnologia. Depois que eu me formei, eu continuei pensando em como que a gente poderia melhorar o uso da tecnologia na arquitetura. Aí eu parti para uma formação que foi no mestrado, doutorado, na minha pós-graduação, para a Escola Politécnica da USP, também no campus de São Paulo, já na área de engenharia civil, né? Tem até professores meus lá que brincam, eu falo que eu sou meio arquiteto e meio engenheiro, mas minha formação é de arquiteto mesmo, e aonde eu fui aprender muitos conceitos relacionados à tecnologia que que pautam toda a minha atuação até hoje, né? Então, no mestrado eu desenvolvi agregados, caracterização de agregados reciclados para concreto, e no doutorado, meios de se diminuir o teor de cimento em concretos, aí, porque o cimento é um dos maiores emissores de CO2 do mundo inteiro, e na construção civil ele tem um grande impacto porque a gente usa muito cimento. A minha inquietude é uma inquietude que eu acho que todos vocês, arquitetos ou não, e como usuários da cidade e dos ambientes construídos, vocês também têm. Por quê? Porque vocês vivem em locais, vocês vivem na cidade, vocês passam por aí, vocês veem coisas como essa aqui que eu estou mostrando, problemas na construção, problemas dentro dos ambientes construídos, que acabam trazendo muitos problemas aí para a nossa vida em geral. Como que a gente pode fazer coisas melhores? Isso sempre teve na minha cabeça. Como que a gente trabalha numa cadeia que tem um impacto tão grande de uso e que a gente precisa fazer com que ela
tenha uma melhor atuação, a durabilidade e tudo, né? Por exemplo, ar-condicionado. A gente tem muitos edifícios que são construídos e a gente tem que colocar muito ar-condicionado neles. Será que dá para fazer sem? Ou será que é calor e a gente tem que colocar mesmo? Sempre fui pensando nisso e vendo outros problemas aí que a gente vai enxergando aí durante a nossa estadia na cidade, não só em habitações de baixa renda, mas às vezes até de alta renda ou em construções maiores, e tudo isso aqui, depois de muito tempo de estudo, eu fui vendo que dá para ser evitado se a gente entender os sistemas construtivos e os materiais de construção a partir de conhecimentos técnicos, a partir de química, como que eu tenho uma argamassa que vai colar esses azulejos aqui esse revestimento aqui no prédio para que ele não caia. A gente tem que ter tratamentos e isso envolve entender o que está ali dentro, qual é a química daquela argamassa, qual é a química que a gente tem envolvida, por exemplo, numa ponte ou num pilar que vai estar sujeito à maré, como a gente está vendo aqui. Isso também dá para se desenvolver, além de alguns problemas ocultos que às vezes tem no prédio de vocês. Alguém aqui já desceu abaixo do subsolo aí do prédio? Às vezes você encontra coisa assim. Isso aqui é a armadura que está exposta e já sofreu corrosão. Então, a gente tem muitos problemas na construção, não só de dentro do ambiente construído, mas em relação à construtibilidade. A gente vê tragédias diversas aqui acontecendo, marquises que caem aqui, nesse caso chegou a morrer uma pessoa, né? E isso aqui, tudo pode ser evitado? Eu digo já que pode. Pode porque a gente tem que ter o conhecimento sobre isso. Como que a gente evita um terremoto? A gente não pode utilizar os mesmos materiais que a gente utiliza em locais que não tem terremoto. Se a gente pegar o concreto e do jeito que ele é feito num local comum, a gente vai ter esse problema aqui e vai matar muita gente. Então, a gente tem responsabilidades com a vida de pessoas também. A gente está entrando num campo onde, se você compra um celular e ele quebra, ele quebrou, você compra outro. Se você compra uma casa e ela quebra, você pode estar, se você estiver lá na hora, você morre, né? Então, a gente tem vários problemas aí. Boate que pegou fogo, aqui aconteceu em Santa Maria, no Brasil, mas aconteceu também nos Estados Unidos já. Por que acontece isso? É culpa de quem pôs fogo ou é culpa de quem escolheu um revestimento de poliuretano que vai ali em cima ali, que ele não é auto-extinguível, e a gente pode ter materiais que são auto-extinguíveis para entrar aqui, a gente tem que mudar a cadeia química dele, em vez de ter nitrogênio na cadeia, a gente entra com cloro que barra isso aqui. Você colocaria fogo numa espuma dessa, mas ela, logo depois que você tira o fogo, ela para de pegar fogo, ela é auto-extinguível, que a gente chama. Então, esse conhecimento técnico a gente também deve ter na arquitetura para evitar tragédias como essa aqui, por exemplo. A arquitetura também traz muito impacto. A quantidade de resíduos da construção que são geradas são muito grandes ali. A gente tem dados antigos já, que falam de 600, 700 quilos de resíduo por habitante por ano. Então, cada um de vocês, obviamente que a gente está falando na média, a gente é responsável por eliminar 600 quilos a 700 quilos desses resíduos por ano. Isso numa média brasileira. Então, é muita coisa aí que a gente tem. Isso está relacionado a problemas de construção ou até mesmo a renovação de construções. Resíduos aí, como o de madeira, que podem ser perigosos. Chegaram a colocar fogo em resíduos desse aqui para fazer um churrasco uma vez e morreu todo mundo, porque a gente tem componentes químicos também para proteção de madeiras que depois que eles saem são volatilizados, eles trazem problemas, né? Então, a gente tem bastante coisa para estudar aí na área de tecnologia. A madeira, por exemplo, uma coisa bem interessante, né? Reciclagem. A reciclagem é super importante, mas ela não é sempre muito fácil. A gente pode criar processos de reciclagem que trazem outros tipos de impactos aí, maiores do que o próprio benefício daquela reciclagem. Então, se você usa agregado reciclado, mas você aumenta o consumo de cimento, isso não funciona, né? Quer dizer, funciona, mas não é bom, porque você está ampliando um outro impacto ambiental que é maior do que aquele que você está retirando. Então, eu sempre pensei muito nessas questões durante todo o curso aí.
Perdas na construção, a gente perde por volta de um prédio em cada 3 antes de começar a usar, simplesmente por perdas. Aqui, por exemplo, é um revestimento de gesso que perdeu o timing de aplicação ali e foi jogado fora. Então, a gente tem 33% até de perdas aí na construção brasileira. Não estou falando de edifícios que foram construídos e foram utilizados e depois eles foram abandonados. Estou falando de construção ali, antes de se utilizar, né? E, obviamente, a questão social aqui, o João Marcos já falou muito bem para vocês aí, o trabalho dele é belíssimo, não vou falar muito, mas a gente tem que fazer tudo isso e atendendo a demanda dessa população. A gente tem muita gente para atender ainda, né? Ou seja, todo esse impacto que a gente tem, ele acaba sendo majorado ainda quando a gente conseguir atender todo mundo. Informalidade na cadeia também da construção é outra coisa que a gente sempre tem que ver que traz malefícios aí para a cadeia. A gente tem uma grande parte dos trabalhadores trabalhando de forma informal e com prejuízos à saúde, à qualidade de vida e tudo mais que a gente já conhece, né? E os impactos ambientais que estão relacionados tanto à produção desses materiais, como também à fase de uso desses edifícios, né? A gente tem grandes emissões de CO2 relacionadas a todos os materiais, aí, aço, alumínio, cimento, aí a gente tem tudo isso aí, né? E as emissões de CO2 são muito grandes e a gente tem que, então, utilizar bem, porque se a gente está numa cadeia que utiliza tanta coisa, impacta tanto, a gente tem que utilizar isso aí bem. A madeira, por exemplo, é um material que todo mundo fala que é o material mais sustentável porque ela absorve CO2. Isso é verdade se você utilizar a madeira certa, mas se você utilizar madeira de florestas e de extração nativa, eu tenho dados e tenho trabalhos que mostram que a madeira pode ser o material que traz maior impacto à cadeia da construção civil no mundo inteiro. Aí. A gente pode ter uma emissão de CO2 relacionada a esse material muito grande. O cimento, que é a minha especialidade de pesquisa, ele atualmente já está em quase 8 a 10% das emissões mundiais de CO2 e pode chegar a 30% em poucos anos, se nada for feito. Por quê? Porque ele emite muito CO2 e é muito utilizado. A gente tem a maior parte das cadeias de produção de edifícios e de materiais aí relacionadas ao concreto e ao cimento, argamassas, aos materiais cimentícios em geral. Isso também é muito importante ver que a gente tem que trabalhar, então, de maneira que a gente consiga reduzir isso e fazer melhor. Será que é possível a gente fazer melhor? Tem que entender de tecnologia. A gente faz muitos edifícios copiados aí de países frios, como, por exemplo, esse aqui do lado esquerdo, aqui, edifícios de vidro, vocês já viram isso na cidade, sendo que esses edifícios, eles não são apropriados para o nosso clima, porque o vidro comum, ele é feito ele recebe raios infravermelho, esses raios passam por ele se transforma em calor dentro e depois não sai, então vira uma estufa. Isso também é um pouco de física, né? Até falando um pouco do que eu vi no chat ali. Sendo que em locais onde a gente tem climas quentes e úmidos, como no Brasil e como em outras regiões tropicais, a ventilação e sombreamento de fachadas é muito mais apropriada. Obviamente que se você escolher o vidro certo, com a incorporação de alguns óxidos de ferro ali nesse vidro, você consegue vidros que barrem essa radiação, o infravermelho de entrar e fazer isso. A gente consegue vidros com 60% menos de absorção do infravermelho solar, se a gente fizer isso. Então, tem um pouco de física, mas é tudo aplicado, tem um pouco de química para se entender e para se aprofundar ali também. A gente pode fazer coisas melhores para se fazer um edifício ou um prédio sobre a água, a gente tem que entender as características dos materiais. A madeira, quando ela está submersa, ela não tem problema, porque ela precisa de oxigênio para ser deteriorada por micro-organismos, por exemplo, né? Então, a gente acha muito que a madeira ela vai trazer problemas aí em zonas de maré, mas a madeira sob a água, não. E a madeira, por um outro lado, ela tem grandes vantagens em relação a outros materiais, em relação à tração, como a gente vê, por exemplo, nesse museu aqui no Japão, que a gente vê na imagem abaixo. A gente pode fazer coisas incríveis aí com a madeira.
Isso aqui é uma igreja em Roma, a gente pode fazer também materiais de fácil conservação. Aí, isso aqui usa óxido de titânio para ser autolimpante. Então, a gente consegue trazer um pouco disso para a arquitetura. Impressão em 3D é uma coisa que está entrando muito aí em foco na construção civil em geral, e é super importante porque a gente vai conseguir trazer construções com menor quantidade de perdas, com maior racionalização aí para a construção, com um índice de perdas menores, com um índice de cimento talvez mais controlado, já que a gente dosa isso antes de fazer ali, né? A madeira de reflorestamento e certificada, ela vai ser muito boa. E a madeira de nativa já não vai ser tão boa, porque a gente tem essa madeira aqui, ela está absorvendo o CO2 e entrando na madeira ali. Ela faz uma captura de carbono. Então, todos os materiais, eles são... A gente tem que entender de química, tem que entender que não existe uma madeira, existem várias madeiras, não existe um aço, existem vários aços com algumas ligas metálicas que vão fazer com que ele seja mais durável em ambientes marinhos ou em ambientes perto de praia, por exemplo, né? É muito importante a gente saber que não é assim, escolhi o material, escolhi o sistema e tá lá. Na minha formação, voltando um pouco nela, mas inserindo ela dentro dessa discussão rápida de sustentabilidade aqui que a gente está fazendo, eu estudei diversos tipos de dosagem de concreto para redução do consumo de cimento. Então, com algumas técnicas inclusive de empacotamento de partículas, uma coisa já ligada um pouco à física aí. E aí a gente conseguiu, em relação a boas concreteiras brasileiras, a gente conseguiu redução de até 75% do teor de cimento para fazer o mesmo concreto, para fazer concretos com o desempenho igual, com a mesma resistência, com o mesmo desempenho e de durabilidade ali, a gente conseguiu reduzir até 75% do cimento, que é o maior emissor. Com isso, até ganhei alguns prêmios internacionais de dosagem de concreto e até o prêmio de melhor tese da USP em 2015 relacionado a isso. Então, atualmente eu continuo desenvolvendo pesquisas como essa no Laboratório de Construção Civil do IAL, né, focada sempre em reciclagem de materiais, mas de uma forma que seja realmente sustentável, não de qualquer jeito, redução do teor de cimento em alguns componentes cimentícios e algumas outras coisas ligadas a sistemas construtivos também mais sustentáveis aí. Pensando, por exemplo, em saúde humana, alguns materiais eles emitem compostos orgânicos voláteis e isso faz mal para a gente quando a gente está num ambiente interno, a gente respira aquilo, fica com dor de cabeça, não consegue produzir, às vezes tem problemas de saúde e não sabe por quê, e às vezes vem do carpete que você colocou, às vezes vem da tinta que você colocou, às vezes vem da cola que você colocou no papel de parede que está ali, e a gente não sabe, a gente não vê que essas coisas têm vários componentes, tem mais de 100 componentes compostos orgânicos voláteis que fazem mal para a nossa saúde, alguns deles são até cancerígenos. Se a gente não entender isso, a gente vai fazer arquitetura, às vezes com um bom espaço, com um bom projeto, mas com material e com um sistema construtivo que vai trazer problemas de durabilidade, problemas para a saúde, problemas de impacto ambiental maior. Aí, obviamente que quando a gente fala de durabilidade menor, a gente também está falando de impacto ambiental maior, porque você tem que fazer mais manutenção e utilizar mais matéria-prima aí. Escolha de fornecedores, a gente também trabalha bastante com isso, a gente tem que saber escolher de quem que a gente está comprando. A tinta, por exemplo, ou o concreto, eles também não são iguais em relação aos tipos de fornecedores diferentes. Aí a gente tem fornecedores diversos que trabalham de forma formal ou informal. A gente tem um exemplo bem claro, quando a gente tem olarias aí de produção de blocos de cerâmica para a nossa construção civil, que são totalmente informais, né? Eu já vi locais de produção de bloco que tinha um campo de futebol do lado e a gente não sabia para quê. A hora que a gente foi ver, o campo de futebol era porque a hora que chegava o pessoal para fazer a vistoria lá, que estava tudo bem, os trabalhadores tinham que sair correndo fingindo que estavam jogando bola. Para quê? Simplesmente para não ser pego como sendo um local de informalidade do trabalho. Isso, infelizmente, acontece bastante ainda no Brasil, né? Então, a gente tem que tentar evitar.
Obviamente que eu também trabalho não só na parte de tecnologia do IAL, mas eu também dou aulas de projeto lá, tentando integrar essa parte dos materiais e dos sistemas construtivos, que eu mostrei muito rapidamente aqui, com a parte de projeto, com a parte de utilização. Será que a gente consegue fazer ambientes melhores, utilizando os materiais de uma forma mais adequada, sem gastar mais? Aqui a gente tem 2 exemplos de aeroportos, um no Brasil e outro fora. No Brasil é o da direita, fora é o da esquerda, onde a gente tem o mesmo custo final. Um com um projeto maior e mais adequado e mais tempo de projeto, utilizando inclusive softwares para fazer um projeto onde você elimine perdas, faça com que a gente pode ver os pilares vão até uma partição de concreto, depois eles passam para aço aqui, depois eles têm um forro de madeira, então você tem o uso dos materiais de uma forma conjugada, fazendo com que a gente consiga utilizar melhor o potencial de cada um para cada solicitação que ele tem, e não fazer só o que a gente tem aqui do lado direito, que é concreto sempre, né? O concreto é bom para algumas coisas, mas aqui uma laje de concreto, ela tem vazamentos, uma caixa d'água de concreto também, ela tem vazamentos, o concreto não é um material que trabalha bem na tração, a gente pode utilizar outros materiais. Então, conjugar os materiais para a gente ter sustentabilidade também é super importante da gente fazer. Aqui, um outro aeroporto, em outro país ainda, onde a gente tem um pilar de concreto, suporta bem tração, depois algumas treliças metálicas, aí suportes de viga de madeira no teto, e a gente consegue, como vocês podem ver aqui, grandes vãos. Então, eu não estou falando só de sustentabilidade, só de escolha de um material adequado que suporta melhor a tração ou não. Eu estou falando também de uma escolha de projeto. O material e os sistemas construtivos estão ligados a projeto. Como que a gente faz para ter um vão aqui de 12 metros, aí não sei quanto tem aqui, mas 12 metros me parece aí pela escala, 10, 12 metros, de uma forma fácil aí, em um local super frio, e aonde a gente tem uma laje ou uma cobertura que, na verdade, é muito mais fina do que uma laje e muito mais eficaz, tanto para barrar a parte de vazamentos, como isolar termicamente. Se isola termicamente melhor, você tem ganhos energéticos dentro também. Então, tudo isso aí está interligado. Acho importante a gente mostrar, então, aqui, que na arquitetura, se a gente trabalha com a interface correta do projeto de arquitetura e da parte de tecnologia, que aí inclui sim um pouco de física, um pouco de química, mas de uma forma bem diferente do que a gente vê no segundo grau, a gente deve fazer com mais qualidade, com menor impacto, mais durável e atendendo a todo mundo. Bom, queria agradecer, deixo até disponível meu e-mail aí para quem quiser mandar dúvidas, mas também disponível aqui para dúvidas se alguém tiver aqui. Acho que é isso que eu tinha para apresentar. Obrigado aí pela atenção e por todo o interesse aí.